Fala, meus amigos do Jaboticast. Hoje estamos aqui no episódio comemorativo do aniversário de 197 anos do Jaboticabal. E aqui do meu lado está o seu Clóvis Capaldo, uma pessoa muito conhecida aqui em Jaboticabal. Estou tendo a honra aqui ele está me recebendo aqui. A gente está aqui num ambiente diferente do nosso podcast hoje. Nós estamos na Livraria Acadêmica, que é a loja aqui do seu Clóvis. Para quem não conhece o seu Clóvis, eu queria fazer uma breve apresentação, seu Clóvis, se o senhor me permite. O Clóvis é um morador de Jaboticabal. Eu vou falar o que me encanta, né? Assim, nós estamos se conhecendo ainda, mas ele é um cara que é advogado, foi delegado, foi prefeito e tem um dos maiores registros, acervos históricos sobre a cidade de Jaboticabal, desde a sua fundação até os dias presentes e também, como o senhor vem falando para mim aí, na decadência também, que a gente vai falar um pouco disso. Então hoje é um episódio diferente, é um episódio aí para vocês de Jaboticabal. A gente está trazendo para a internet esse conteúdo que está aqui nos livros já em registro, que a gente vai falar um pouco disso, e também agora colocando isso na internet. Seu Clóvis, muito obrigado por estar recebendo aqui o Jaboticast, né? Aqui, hoje eu estou representando aqui, tem outras pessoas no podcast, está aqui com o Danilo também, nosso editor, que está fazendo um trabalho aqui, a gente trouxe o estúdio para a sua loja, então a gente agradece essa exclusividade também, que o senhor não consegue muitas entrevistas, e eu gostaria de passar a palavra aí para o senhor contar um pouco da sua história e da história de Jaboticabal aí. Olha, antes de eu começar a falar sobre um breve resumo sobre Jaboticabal, eu quero fazer uma observação muito sensata. Eu, particularmente, eu tenho o orgulho de ser talvez uma das poucas ou a única pessoa que foi fazer um livro de Jaboticabal e leu linha por linha dos dados históricos desde o fim do século passado, dos tempos em que começou o jornalismo na cidade, na transposição para o ano 1900 e até os dias de hoje. Neste caso, eu quero deixar muito bem claro aos senhores de que eu me sinto assim, compenetrado no que eu vou falar. Eu vou agradar uma turma e vou desagradar uma outra turma, principalmente a classe política de Jaboticabal. Está entendendo? Agora, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, que muitas pessoas que vão atrás de fatos históricos da cidade conhecem a cidade superficialmente. Quer dizer, estão pegando dados de outras pessoas. Eu tenho um orgulho. Eu fui buscar na fonte, desde os tempos dos jornais do Correio do Sertão, do Atalaia, depois que veio o combate no começo do século, eu li folha por folha, letra por letra, e fiz a transposição até os dias de hoje. Então, eu tenho sobriedade para falar o que cresceu a cidade, o que estagnou a cidade e os períodos que eu considero particularmente que Jaboticabal regrediu. Ela perdeu o seu charme. Esse é o meu ponto de vista, antes de eu entrar nos dados históricos. Então, justamente como eu disse a vocês, eu vou falar as fases que a cidade teve. Para mim contar a história de Jaboticabal, eu tenho uma coisa que eu quero fazer uma observação. Não é que eu sou diferente das pessoas de hoje ou de outras pessoas. Eu, com 7 anos de idade, eu aprendi a trabalhar, ajudar o meu pai. E uma coisa, o balcão da livraria acadêmica, que naquela época era frequentado por médicos, advogados, dentistas, autoridades, eles vinham de sábado e domingo, fazer, eles vinham fazer na livraria um retiro e compravam um livro e tal. E daí eu aprendi a dialogar com essa gente. Então, eu pegava muitas pessoas de idade e eu vim acompanhando a infiltração dessas pessoas na vida social. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu falo do coração partido. Quando eu estava no segundo ano do grupo escolar, uma professora de nome Aparecida, casada com o professor, com o doutor Amilcar Linari, ela dava um trabalho na escola, mais ou menos assim. Vocês vão fazer uma dissertação em casa.
vocês têm que pôr o nome da rua que vocês moram, o histórico da rua, fala o nome de 4 5 vereadores, fala o nome do prefeito, o nome do delegado, o nome do promotor, enfim, todas as autoridades da cidade eram pontos de dissertação na escola. Hoje não tem mais nada. Nem os livros históricos, tem escola tradicional em Jaboticabal que nem compra o livro histórico da cidade. E os professores também não dão conhecimento histórico da cidade. Quando eu resolvi fazer os livros da história da cidade, surgiu uma coisa interessante. Como eu fui muito ligado ao Jaboticabal Atlético, inclusive eu fui um diretor de proa do clube, eu tive a responsabilidade de ajudar a ascensão do clube. E desde jovem, eu ia no campo de futebol pegar a bola para o goleiro e cresceu um amor pelo clube, coisa bárbara. E eu passei a gostar do Atlético. Quando chegou nos anos 80, o começo dos anos 90, e como eu conhecia toda a história do clube, eu percebia que ninguém não conhecia o clube como eu conhecia. E eu tinha já uma barbaridade de fotografias do Atlético, eu identificava os jogadores da década de 20 e 30, aí me deu um estalo, vou fazer a história do Jaboticabal Atlético. Quando eu fui fazer a história do livro do Jaboticabal Atlético, eu tive que recorrer aos jornais. Quando eu fui recorrer aos jornais, me despertou, quando eu terminei do Atlético, de fazer o da história da cidade, porque o Atlético estava ligado ao desenvolvimento da cidade, porque o Atlético é do começo dos anos 10, está entendendo? Então, quando o Jaboticabal começou a crescer culturalmente, socialmente e esportivamente, o Jaboticabal Atlético acompanhou esse ciclo. E eu, então, me interessei em fazer a história do Jaboticabal. Quando eu fui fazer a história do Jaboticabal, eu fui buscar, como eu já disse, com profundidade no século passado os jornais. Eu peguei o jornal O Atalaia, que quem tinha ele, a coleção era o doutor Ulisses Cabral de Oliveira, que era um secretário da prefeitura. Ele me franqueou para mim consultar os dados desse livro. Um montão de jornal. Aí o que aconteceu? Eu fui conhecendo a cidade na sua projeção, na sua nascência social, política, coisa que eu desconhecia, fui me revelando fatos interessantes. E, paralelamente, eu fui conhecendo as personalidades da história. Então, eu tenho algumas conclusões que muitas pessoas que não sabem podem me repudiar. Por exemplo, se você perguntar para mim qual foi o maior jabuticabalense da história, eu vou falar um nome que ninguém jabuticabal conhece. Chama-se Dr. Alcibiades Fontes Lima. Mas quem é esse homem? Para mim, que conheço a história, e vocês talvez não dão crédito no que eu falo, foi o maior jabuticabalense da história. Mas o que ele fez? Vou dar um resumo para vocês. Ele é o legítimo fundador do Jaboticabal Atlético. Ele fundou a banda Gomes e Puccini. Ele trouxe a faculdade de odontologia e farmácia para Jaboticabal. Como não tinha recursos, ele fechou o gabinete dentário dele para pôr os aparelhos dele para uso da faculdade. Ele foi na Bélgica trazer, em 1914, o Colégio Santo André para Jaboticabal. Ele é o cabeça da estação rodoviária de Jaboticabal, que funcionou como ramal. E daí, ele foi na França, ele é o descobridor daquele remédio que até hoje se vende, que chama calceína. Esse depois dele veio o Tonanes, mas antes é o doutor Alcibiades. Tem mais coisa dele. Se você abrir o meu livro, eu tenho uma biografia de 4 páginas dele que a pessoa fica impressionada com o que esse homem fez pela cidade. Este prédio que tem, onde hoje está a loja maçônica Fé e Perseverança, foi ele que construiu e morou lá. E a loja maçônica estava na Praça 9 de Julho, que ali era uma escolinha e a sede da loja maçônica. Quando ele foi embora em 34 para Niterói, e que ele foi grau 33 da maçonaria, ele trocou
Ele vendeu o prédio para a loja maçônica e a loja maçônica saiu dali, que depois foi edificada a Caixa Econômica Estadual. Portanto, quando o Jabuticabal começou a desenvolver? Justamente no começo do século. Por quê? Surgiu o combate no lugar do Atalaia, surgiu o Inúncio, o Jabuticabal Atlético, surgiu o Colégio Santo André em 1914, bem em 17, o Colégio São Luís, que é onde hoje é o Estadão. Como o Jabuticabalense sabe, era considerado o segundo maior colégio do Brasil. O primeiro era o Dom Pedro do Rio de Janeiro, o segundo era esse. Vinha gente de todos os recantos. Muitas pessoas que estudaram no ginásio São Luís se tornaram políticos atuantes na política de São Paulo, em especial nos anos 30. O Jabuticabalense sabe disso. E daí a cidade foi desenvolvendo. Aí, como eu disse, surgiu a Mascanha, e aí a cidade foi tendo um progresso gradativamente. Para mim, eu acho que em 1940, o surgimento da Orquestra Sul-América pontuou Jabuticabal como a coisa que mais propagou o nome de Jabuticabal fora da cidade, que foi a Orquestra Sul-América em 40. Em 46, 47, ela já era considerada a melhor orquestra de danças do interior, quiçá de São Paulo, porque ela tocava demais em São Paulo. Hoje, a Jabuticabalenses não sabem, mas Jabuticabal é a cidade das rodas. Muito bem, um título dado em 22 pela Andradina Sul. Mas em 1947, quando o Duílio ganhou a eleição do Fórum com o grande PT, ele em São Paulo foi impressionado com o nome da Orquestra Sul-América. Ele chegou aqui e baixou o decreto. Jabuticabal do Araguaia é a cidade da música por causa do sucesso da Sul-América. E muita gente desconhece. E hoje tem pessoas, entidades da cidade, que desprezam a orquestra, embora ela toca muito fora, mas tem entidade de Jabuticabal que fazem festas e não prestigiam aquilo que a cidade tem de posto. Está entendendo? Então, o que eu quero explicar para vocês é que Jabuticabal precisava ler um pouco mais da história, reconhecer aquilo que a cidade teve de pujante, de grande. Quando fechou o ginásio São Luís, o Aurélio Rubens Martins foi embora, em 1934, e ficou no ginásio municipal. Isso em 1934. Em 1937, o que aconteceu? Ele passou a ser ginásio municipal, funcionou 2, 3 anos, aí o Estado, então, foi para o ginásio estadual de Jabuticabal. Por quê? Foi tudo uma sequência do progresso que a cidade foi tendo. Poucas pessoas sabem, eu vou explicar. Quando o Santo André funcionava como internato, foi a primeira escola na região a ter escola normal, para formar professores. Cidades grandes da região não tinham. Em seguida, o Estadão, que é o ginásio do Estado, principalmente nos anos 40, instalou também escola normal. O que isso trouxe para Jabuticabal? Trouxe alunos de Barretos, Bebedouro, as professoras de Itacoatinga, Montiel, Taiúba, Taiaçu, enfim, tudo. Jabuticabal convergia. Então, o Jabuticabal era um celeiro de cultura, e principalmente na área da educacional. Na música, tinha 2 grandes bandas, a Mascanha e a Gomes de Puccini, e a Sul-América como orquestra de danças. Então, mas o que Jabuticabal tinha do Colégio Santo André, o Estadão, que era renome, vou fazer uma observação que pouca gente sabe. Foi tão grande a importância da Escola Prática de Agricultura de Jabuticabal, que depois aproveitaram o terreno e ficou a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Agronomia de Jabuticabal, e pouca gente sabe. O colégio agrícola foi tão forte, e de gente de fora que pousava o Jabuticabal, ficava em hotel, que na região não tinha, presta atenção, que isso é importante, não tinha segundo grau.
O cara de Barretos que queria estudar, ele tinha que vir em Jabuticabal fazer segundo grau. Taquaritinga, Montal, não tinha. Isso só nos anos 60 é que as escolas do Estado passaram a ter segundo grau. Até lá, Jabuticabal aguentou sozinho tudo. Eu não estou falando da dependência de comarca de São José do Rio Preto, da estrada do Taboá, porque a conversa vai longe. Eu estou dando uma demonstração para vocês o que foi Jabuticabal. E, lamentavelmente, está faltando pela classe política, não a de hoje, aqui vem vindo um estado de preservacionismo naquilo que a cidade teve, tem e que temos que salvar. Você veja, por exemplo, hoje nós temos na região, talvez, o melhor clube em edificação, que é a Mascarenhas. Está lá parado. Ponto de vista meu, eu fiz parte do presidente do Conselho da Mascarenhas no período alto, junto com o doutor Valdir Cruz. O que falta? Eu acho que falta o dedo da municipalidade. Tem que incentivar, voltar a fazer bailes sociais, eventos. No aniversário da cidade se fazia antigamente um baile de gala, convidavam-se todas as autoridades, era um congraçamento. Cortou por não tem mais nada. Nem o baile dos encontros dos filhos de Jabuticabal que se fazia em São Paulo, que se fez por 10 anos ou mais, não tem mais. Então, a cidade socialmente foi desaquecendo. E a prova evidente que a prefeitura desapropriou a elite social da cidade, que era o Clube Jabuticabal, está lá parado. Machuca o coração, dói o coração dos que lá passam e que viveram o auge. Como eu, não frequentei. Por quê? Eu sou de família média baixa, eu não tinha meio de frequentar, nem terno para ir lá eu tinha, mas eu ficava de longe ver o charme do clube, a beleza do clube, a sociedade que era o clube. Quando eu passo na frente, dá uma dor no coração que vocês não podem nem imaginar. Agora, não dói no coração de quem não viu o Jabuticabal de ontem. É esse o problema que eu quero explicar. Então, o Jabuticabal de hoje é uma cidade que vive de sonho e do passado, mas não vive da realidade histórica e social que ela devia preservar. Com relação aos meus livros históricos, eu quero fazer uma observação muito sensata. Quando eu fiz os livros históricos, eu fiz o primeiro do Atlético, fiz o primeiro da cidade, o segundo da cidade, foi uma loucura. Poucas pessoas sabem. Vocês sabem quantos livros eu vendi ao todo? Eu somei 11.600 livros. Ribeirão Preto, que é uma cidade que tem 4 vezes mais população que Jabuticabal, vendeu 6.000 livros históricos deles, que foram feitos em Pacífico. O meu vendeu 11.000. Dos 11.000 e poucos livros que eu vendi, eu já fiz os dados. 60%, quase 70%, eu vendi fora de Jabuticabal. Então o povo aqui não leu. Não é que não eu. A cidade perdeu o amor na história e o amor na preservação. O senhor tem 11 livros. 8 livros. 8 livros. E inspirei os outros que tentam fazer o padre. Qual foi o primeiro? Depois do Atlético. Foi o antes deles. É o de 1828 a 1978, que eu fiz. Esse é o 79. Não, esse 79 a 99 é só o dia a dia da cidade nesse período. Porém, tem as histórias antigas aqui. Por isso que ele tem escrito em outras histórias. Ah, legal. Entendeu? Eu tava, inclusive aqui, ó, o senhor falou o senhor pegou detalhes. Deixa eu só dar uma... Esse livro aqui é estatístico também. Exato. Isso aqui... Dá o nome de imigrantes italianos, libaneses, turcos que vieram para Jabuticabal. E outra, mostra a pujança de Jabuticabal no café, no açúcar. Tem até uns recortes de mapa. Tem tudo. De algumas coisas da cidade. Eu vi aqui, seu Cláudio, eu fiquei encantado que, ó, aqui está demonstrando onde está o córrego Jabuticabal. E o senhor teve o capricho de colocar aqui, a gente não vê às vezes em livro histórico, detalhes da natureza dos locais, né? Aqui o senhor colocou a bacia hidrográfica. Tem tudo.
Tem aqui, ó. Olha aí, eu achei tudo, isso. Tem tudo. Não, tem Ó, tudo. essa é a bacia hidrográfica Eu vou do falar, ó, município de Jabuticabal, eu- só não está em escala. Hoje, no ano de 2025, Todo o sistema hidroviário aqui com o tamanho de todos os córregos. eu quando abro os Cidade. livros que eu fiz, Isso do é. Atlético, da cidade, tudo, hoje eu não tinha condições de fazer. Eu não sei o que me deu naquele período de 10 anos de fazer tudo isso. Hoje, outro dia eu estava pensando, como que eu arrumei essas fotografias do Atlético? Como que eu arrumei essa fotografia da cidade? Onde eu estava, eu fico... Outra coisa, não peguei uma fotografia do museu, nada. Tudo coisa pessoal minha. Eu já falei que desde os 7 anos de idade eu colecionava fotografia de futebol, fotografia da cidade, vistas da cidade. E quando eu fiz os 8 livros históricos, o de 1828 a 78, o de 79 até 99, o que eu busquei fazer? Me deu um estalo. O que eu vou fazer? Eu vou rememorar, desde o fim do século, do começo do século, as famílias e as vistas da cidade. Então, eu contei um livro que se chama Memória Fotográfica de Jabuticabal, que eu tive o privilégio de fazer, que nenhuma cidade fez. E tem... Dá um autógrafo para mim. E tem cidades... Aqui, ó. Não, e tem cidades que eu vou explicar para você. Copie o meu livro. Eu tenho cidades que compram meu livro para copiar o modelo como eu fiz. Ah, a formatação ali é a ideia. Ideia. Porque é muita informação também, né? E vou falar uma coisa que eu não gosto de falar, porque não adianta eu falar com ninguém, porque não adianta. Eu recebi uma carta da USP de São Paulo, que me comprou todos os livros, os 8 livros da USP, chamava-se Professor Mirodal Jurkovic. Ele me comprou todos os livros e comprava... Todos a coleção completa. Ele comprava um, me manda mais, me manda mais. E eles têm uma biblioteca com todos os livros das cidades do interior, na USP em São Paulo. Você sabe a carta que ele me mandou? Não, sabe que ele mandou a carta para mim? Senhor Clóvis, estou comunicando ao senhor que fizemos uma análise dos livros editados no interior paulista e que o do senhor é o da melhor qualidade em tudo, na forma cronológica, complementado pela fotografia. E acabei de receber o livro da história do Clube Jabuticabal. Caso o senhor faça mais algum livro, pode mandar direto para nós. Quer dizer, se não é interesse que tem, mas eu não vou falar isso, não adianta falar. Seu Cláudio, você está falando aí dos livros? Vamos lá. Hoje, para comprar esses livros, o senhor tem aqui para vender? Não, acabou tudo. E aí, não vai fazer mais? Tem livro que eu fiz 1.500, outro fiz 1.800. O problema é que essa loja minha aqui é que aguentou fazer os livros. E umas vendas antecipadas. Eu acho que todas as cidades que fazem livros históricos, a prefeitura, o poder, a divisão da educação e cultura é que banca. A acadêmica eles metem o pau, mas ela que bancou a história da cidade. Eu tirei das vendas aqui, da peregrinação vendendo lápis, caneta. O carta da loja que segurou a barra. Segurou a barra. Mas não reconhece. Portanto, eu fico quieto. Hoje... Não, mas nós vamos motivar as pessoas agora pela internet a comprar antecipado. Mas vou explicar. Criar uma lista. A nossa loja tem 94 anos de vida, praticamente na zona comercial. Nós e a Casalero, as pessoas mais antigas. A Casalero estava lendo a história aqui. Muito boa a história. Só que tem uma coisa que eu vou explicar, que é importante explicar esse detalhe. Quando nós fizemos os livros da cidade, eu comecei a mandar carta para todos os jabuticabalienses que frequentavam os bailes em São Paulo, que eu tinha catalogado. Não mancava um. Eles mandavam o retorno já com cheque para comprar o livro. Sem o livro sair, então, uma prova de confiança em mim. Entreguei todos os livros. E o que eu tenho de cartas de agradecimento, que eu estava vendo, eu tenho mais de 400 cartas de congratulação das pessoas emocionadas com os livros. Aqui na cidade, eu fico quieto. Médico,
dentista, advogado, nem entra para comprar mais livro. Nem livro de literatura. E antigamente eles vinham e compravam de pilha e no balcão, soma para mim. Acabou. Na cultura do disco. Mas ó, eu vou dar minha explicação, porque hoje eu também, assim, eu tenho livros, tenho que me ocupam um bom espaço em casa, né? São vários, alguns são herdados, outros eu comprei, né? A maioria eu comprei e ganhei. Só que eu tenho muito mais livro hoje no computador. Esse que é diferente, eu concordo, mas não parou de comprar o físico. País que tem cultura, como a Inglaterra e como os Estados Unidos, eu tenho testemunha de gente que foi lá, não pegou o livro digital. O livro que pegou é o físico, voltou a vender. Porque a pessoa que quer o problema é guardar. Não, onde guardar? A pessoa tem. Não guarda, olha esse quanto livro a gente tem aqui, ó. Mas não tem gente que coleciona livro. Tem que guardar. Tem que guardar. Então, você não guarda as fotografias da família? Eu concordo. Mas essa geração, assim, até. Eu vou pôr da minha em diante, né, para poder falar com propriedade, mas até anterior a mim, assim, o que eu já vi de gente descartando livro, muitas pessoas já me ofereceram livro, se não quiser eu vou jogar fora, né, e aí a gente vai doar, mas até para doar, nem todo mundo quer receber livro. Então tem, assim, um desapego das pessoas, inclusive de ler. Pararam de ler. Dá licença. Isso aí... Pararam de ler. Isso aí veio depois dos anos 80 para cá, que é a regressão cultural que nós estamos vivendo. Os antigos que tinham livro, eles tinham amor. É que a geração morreu. Os filhos fazem o quê? Joga no lixo. Exato. Por quê? Porque eles não herdaram do pai a cultura e o conhecimento histórico da cidade ou do livro que o pai gostava. Eles não têm amor em nada. É isso. Mas hoje aqui, ó, qualquer pergunta que você faz hoje aqui no celular, sai a resposta pronta. Então, assim, é muito mais difícil as pessoas voltarem. Isso vai dificultar o gráfico. Só que é uma resposta superficial. Exato. Você pega pelo livro didático. Você pega um livro didático hoje, que as escolas dão gratuitamente para os alunos. Eu te dou um exemplo. Abre a Revolução Francesa. Tem 3, 4 páginas. Você pega um livro de 1940, 50, do Borges de Hermida, é 15, 20 páginas da Revolução. Você aprende. Ali é sucinto. Você pega a proclamação da República. Apostilaram toda a coisa. Acabaram, enterraram o ensino no país. Eu mesmo fiz um ensino médio com 4 apostilas. O livro didático é imbatível. Prova está que nós temos estoque velho na loja e vem vindo gente com cultura buscar os livros antigos. Porque chegaram à compreensão que os livros modernos não ensinam nada. É tudo resumido. Eu concordo. Tem uma coisa que eu quero explicar para você. Eu passo um desafio com qualquer pessoa de Jabuticabal. Eu vou numa saída, não vou falar do grupo, eu vou numa saída do ginásio, pega um aluno de 4ª série, 3ª série, ou até de colegial, me dá o nome de 4 ou 5 vereadores da tua cidade, me dá o nome do presidente da Câmara. Ele tropeça, ele não sabe. Ele sabe do prefeito porque está na mídia. Se você perguntar o nome do delegado, ele nem sabe. Secretário de obras. Sabe nada. Na minha época, sabia. Eu sei o nome de todos os meus professores, dos B10 que batia sino, sei tudo. É outra geração. Então, o grande problema é esse. Outra coisa que eu esqueci de falar. Eu sempre pratiquei esporte. Jogava Paulo VI em Jabuticabal, fui para Uberaba, jogava no time de Uberaba. Quando eu comecei a jogar, antes de eu jogar, eu vi o time de Jabuticabal. Tinha no time de Jabuticabal alunos que estudavam no Estadão e na Escola Prática de Agricultura, que ajudavam no desenvolvimento esportivo da cidade. O time de 47 de Jabuticabal, do Jabuticabal Atlético, tinha 2 alunos do Estadão de Itaquaritinga que estudavam aqui, e tinha 4 alunos da Escola Prática de Agricultura, dou até o nome de todos, duas escalação, que jogavam no Atlético e estudavam no Colégio Agrícola. Era aí, Escola Prática de Agricultura. Você tem
o que Jaboticabal convergia para a cidade. É coisa impressionante. Tanto na parte esportiva, quando a Sul América estava no auge, os músicos de outras cidades vinham aqui para pedir lugar, brecha, para tocar na orquestra. Para aprender. Não aprender não, já vinha formado. Já vinha Já vinha formado. Vinha músicos de renome. Sim, além da música, deveria ter muito professor de instrumento. Conhecimento. O músico de categoria. Tinha orgulho, eu vou tocar na Grande Sul América, eu vou para lá. Eu dou o nome de músicos que estiveram aqui, acabaram morrendo aqui, ficando aqui. O que é isso? A cidade parou. Então, é o que eu estava falando. A cidade ela foi grande. Eu acho que é dos anos. Qual ano que o senhor fala que, começou para frente só para trás? De 78 a 80 para cá. Qual foi o princípio? Mas não foi só aqui. Foi um movimento. Não. Mas presta atenção. Qual que é a... mas aí eu dou a resposta. Acontece que tem cidades que caiu que não tinham um manancial cultural e de educação que Jaboticabal tinha. Voltou mais para trás. A cidade tem uma herança cultural, musical, artística invejável, que outras cidades não têm. É esse o problema. Desse ponto de vista, lógico. Você pega, eu não vou dizer o nome, tem cidades na nossa região aí que parou no espaço, mas não tem tradição cultural, artística. Jaboticabal tinha. Os alunos vinham de fora para ter conhecimento no ginásio, no colegial, no normal, porque na cidade dele, Jaboticabal era um ponto convergente. E qual foi o momento, assim, um pouco é culpa do processo todo, e um pouco é culpa da gente mesmo, vamos colocar assim. Sim. Qual que é a culpa daqui e o que, por exemplo, fator econômico. Aqui tem um desenvolvimento econômico de 1980. Mas isso não tem a ver. O que foi que, dentro da cidade? A nova geração, a mudança da mentalidade. A geração que nasceu de 80 para cima. Como eu falo, eu vou falar uma coisa que vão me criticar. Quando introduziram os rock, o estilo do rock, acabou os bailes sociais. Fizeram assim. Acabou o charme dos bailes. Por quê? Aí começou música de guitarra estridente, parou, não se dançava mais. Eu vou fazer uma pergunta, se você me responder. Tem formatura, baile de formatura hoje nas escolas? Acabou. Eu tive, mas não tem. Não tem mais. É um evento. Não tem mais. Uma festa não tem mais. Um dos últimos bailes que teve na Faculdade de Agronomia, há uns 8 anos, vamos só pôr o nome, há uns 8 anos ou 10 anos atrás, um senhor veio comprar um jogo de caneta na minha loja aqui, numa sexta-feira. Ele falou para mim, olha, eu vim na formatura, eu quero comprar uma caneta e uma agenda que eu vou dar para o meu sobrinho. O meu irmão está aí e nós vamos à noite num baile lá onde é o Cora Coralina e amanhã cedo, lá às 11 horas, eu venho buscar. Eu falei, que hora o senhor quer? No sábado eu fecho mais ou menos 1 hora por aí. Não, eu venho buscar porque nós vamos para o almoço. Esse senhor é de Valinhos. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu vou deixar ele para presente. Só o senhor procura não vir. O almoço que hora? O almoço é 11h30, meio-dia. Bom, está tudo em ordem. No dia seguinte, no sábado, eu estou abrindo a loja aí. 9 horas da manhã, ele estava na porta. Ele foi na vitamina, tomou um lanche, ele ficou hospedado no municipal. Veio ele, o irmão dele. Eu vim pegar a caneta. Mas o senhor não dormiu? Que jeito? Eu fui assistir o baile lá da formatura. Quando o conjunto começou a tocar na formatura, eu e um monte de gente levantou e viemos embora. Não aguentava conversar lá dentro. Eu vim para dançar fox, bolero, samba gostoso, não para dançar isso aí, viemos embora. Então eu levantei 7h30, 8 horas, estou dando umas voltas na cidade. Isso aí é o reflexo da época. O que é isso? Música, ele vê a pauta musical, ele lê o que está lá e toca o que está lá. Esse é músico.
Agora, o que o cara toca de piano de improviso e toca música de improviso, esse não é músico. Isso é curioso. Eu ofendi bastante gente. Não, mas Tem muito mais curioso que músico, né? que precisa escutar a realidade dele. Agora, a pessoa precisa ter educação. Embora eu escute rock, goste, eu assumo. Não, eu concordo, né, com bastante coisa desse sentido, porque a gente foi simplificando. E se a gente fizer uma análise que a gente simplificou quase tudo na vida, ó, o conhecimento hoje é o Google ChatGPT. Música hoje é uma commodity. A gente escuta e ela já perde o sentido. As músicas não são feitas para serem as melhores ou serem marcantes, elas são feitas para vender, é uma indústria. Então, a gente simplificou isso, simplificou o conhecimento. Agora nós estamos simplificando o quê? As nossas relações, transformando todas as nossas relações para relações sociais na internet. Uma coisa, saiu o vinil que voltou a vender até só vende coisa antiga. Como nós ficamos regionalmente sozinhos vendendo, nós temos um número de pessoas que gostam de comprar o vinil e preservam o vinil. Mas só vendem. Eu, por exemplo, fui criado, nasci nos anos 30 e passei a minha mocidade nos anos 40. Minha mãe cozinhava cantando música do Orlando Silva, Francisco Alves, Chico Alves, do Carlos Galhardo. Eu vivi vendendo disco desde criança dessa gente, as orquestras americanas, os Glenn Miller. Então, eu sou de uma geração romântica, que tinha amor. Você ia no baile, o aluno que se formava nos anos 50 ou 60, a orquestra está tocando, o que a orquestra tocava, o aluno dançava, o pai dele dançava e o avô dançava. O ritmo era universal. Acabou, todo mundo dançava. Você ia formar, eu vou me formar. Vou aprender a dançar, eu vou no baile. Acabou. É outra época. Dificuldade. Eu não sei dançar até hoje. E outra coisa da época, que vem junto com os bailes. Eu estava vendo as fotos aí, as pessoas se vestiam muito bem. O pessoal era muito elegante. No Clube Jabuticabal não entrava sem gravata e terno. E mulher, bom, naquela época não existia calça comprida. Mulher era vestido. Calça comprida é uma coisa dos anos 70, 80. É da rebeldia dos jovens. Aí, o rock que gerou isso. Exato. Entendeu? Então, naquela época, havia esse rigor. Bom, o que mais que você precisa saber? Eu estou aqui. É complicado. Vamos lá. Imagina Jabuticabal 197. Vamos comemorar amanhã, né? Hoje é dia 15 de julho. Amanhã eu vou comemorar 197 anos. E o senhor, como eu disse no começo, o senhor foi delegado, o senhor foi prefeito, o senhor participou muito na parte política. Da parte política. O senhor comentou comigo outro dia, são várias histórias. O senhor fez o inventário da Cora Coralina. Não, a Cora Coralina é interessante. Ela viveu em Jabuticabal, pouco jabuticabalense sabe, de 1911 a 34. Quando meu pai fundou a livraria em 31, ela ficava na porta da livraria do meu pai comprando o livro que chegava, e meu pai percebia que ela não estava assim, com um pouco de dificuldade financeira, e ele vendia o livro e depois ela vinha, pagava, levava mais. Aí passou o tempo. Nos anos 62, 63, ela veio para cá, que a irmã dela morava na General Carneiro, 298, vizinha da casa onde ela morou. Ela morava subindo e a irmã virando. E ela sentada nessa cadeira que eu estou, ela falou para mim assim, eu tenho minhas duas casas, eu preciso fazer o inventário, porque o meu marido morreu em 34 e eu preciso fazer o inventário. Eu falei, não, eu me formei já faz 3 anos, eu passo para a senhora, eu fiz o inventário. E eu me tornei muito amigo dela. Ela me contou confidências, coisas bárbaras. Aí eu acabei fazendo a vida dela, a história dela. Quando teve a Bienal do Livro em Ribeirão Preto, eu fui convidado para falar sobre ela, porque ela era a patrona da Bienal, há uns 9, 10 anos. E veio de Goiás Velho, veio o secretário da Cultura, veio o prefeito de Goiás Velho e veio umas pessoas de lá, inclusive a televisão de lá. E eu tinha lançado um livro meu que tinha os dados biográficos dela.
Eles me compraram 80 livros. Veio no dia seguinte buscar. Eu tinha em estoque, que eu tinha lançado, 80 livros. As escolas lá de Goiás, daquele circuito ali, todos têm no livro, por causa da biografia dela. E eu fiquei amigo dela. E a própria neta dela falava, mas eu não sabia isso da minha avó, você não sabia isso. A filha dela, Yolanda, seu Clóvis, eu desconheci esse lado. Aí fui levar. E aí ela lançou um livro aqui. Não, aí, quando ela lançou Vintém de Cobre, em 84, ela falou para a neta dela, Maria de Lourdes Teixeira, que morava com ela em São Paulo. Olha, eu quero lançar em Jabuticabal, que eu quero pagar uma gratidão na academia. Aí foi feito o evento. Aí fez aqui. Arrebentamos de vender. Bom, está tudo em ordem. É isso aí, seu Clóvis. Essa é um. Eu quero dizer o seguinte: eu fiquei muito honrado de você aceitar fazer essa uma espécie de uma entrevista, né? Saiu do questão do podcast aqui, a gente está quase numa. Não é nenhuma conversa, porque quem tem para falar é o senhor. Eu estou aqui tentando extrair mais histórias aí. Precisava muita gente escutar o que eu falei. Eu estou com muita vontade, eu estou muito curioso que esse livro, assim, apesar de eu não eu comprei ele faz 5 dias, né? Eu não consegui ler inteiro, mas eu já olhei muita coisa. Ele tem muita imagem, muito gráfico, então eu consegui olhar bastante. Só me deu mais curiosidade de ver o anterior a eles, o até 78. Eu só falou que tinha que a biblioteca. Não, mas eu quero comprar um. Se apareceu, tinha visto. Tem muita gente que morre, o marido, ou comprou, os filhos não se interessam, então eles vêm vender. Não, mas então, aí, já que a gente está aqui, né, a gente vai tentar trazer mais conteúdo aqui para o senhor, eu vou ficar convencendo o senhor a gravar mais vídeo com a gente, fazer essa bagunça aqui na loja mais vezes. É que você pegou um dia que está bem tranquilo hoje. Eu queria propor o seguinte, eu vou fazer uma lista de pessoas que estão assistindo a gente aqui, que elas vão assistir a gente aqui amanhã, eu vou soltar o episódio amanhã, no dia do aniversário da cidade, e eu vou deixar uma lista de pessoas que se interessam pelos seus livros na minha ali no meu vídeo. As pessoas aí, pessoal, se vocês estiverem assistindo, eu vou deixar nos comentários um link do Google Forms para vocês preencherem com os vossos dados se você tem interesse de comprar um livro da história de Jabuticabal. Mas E aí eu vou trazer essa lista aqui, ó. Quanto mais pessoas se inscreverem aí, colocarem, se cadastrarem, mais a chance de a gente convencer o Socorro a fazer mais livros e, quem sabe, uma versão digital, por que não? 3 coisas que eu queria, antes de morrer por causa da minha idade, eu queria ver concretizado. O Jabuticabal Atlético, a restauração do Clube Jabuticabal e terem um pouco mais de amor e respeito pela Orquestra Sul-América, que eles pouco têm. É isso a minha mensagem para eles. Isso daí eu acho que eu não vou ver. Em todo caso, seja o que Deus quiser.